cumprimentar nesta manhã todos presentes e aqueles que estão nas suas casas com a graça e a paz do Senhor. Eu desejo que o Deus que tem falado conosco nesses dias, hoje é o terceiro encontro, é o terceiro momento do seminário da família da Igreja de Deus de Vila Rosa, é o terceiro momento em que Deus tem levantado pessoas e colocado pessoas aqui para falar às famílias, à luz da palavra de Deus, para dizer para você como é que a Escritura lida, como é que ela trata com essa instituição tão importante para a nossa sociedade, que é a família. Nessa manhã eu tenho também, da forma ou da mesma maneira que Deus na sexta-feira falou através do pastor Alessandro, ontem falou através do pastor Léo, hoje à noite vai falar através da pastora Wanda, por intermédio dela. Eu tenho também nessa manhã uma palavra de Deus a compartilhar com você, e eu espero que realmente todo o desígnio de Deus, tudo aquilo que Ele deseja trazer ao seu coração nesta manhã, eu espero que Ele faça isso, enquanto nós estivermos compartilhando a sua palavra. Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vou pedir a você para abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Eu quero ler o Salmo de número 127, compartilhar dessa manhã. Ele terá como referencial o Salmo de número 127. Então eu quero que você abra a sua Bíblia e me acompanhe na leitura que nós vamos fazer nesse instante. Salmo de número 127. Esse salmo tem apenas 5 versículos, então nós vamos fazer a leitura dele para a nossa meditação nessa manhã. A palavra do Senhor diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Feche os olhos. Vamos mais uma vez colocar o nosso coração, colocar a nossa vida na presença do Senhor nesse momento e pedir a Ele que nos ajude, pedir a Ele que abra o nosso entendimento, que abra o nosso coração, que tire de diante de nós todo o impedimento para escutar essa palavra, para ouvir esta palavra, que realmente o Espírito Santo possa permitir que a palavra que vai ser ministrada, ela fale profundamente aos nossos corações, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo a falar a você hoje a respeito da sua casa, a respeito da sua família. E eu sei que aquilo que você vai ouvir hoje pode transformar e transformar de forma radical a sua maneira de enxergar a família. Pai, nós queremos adorar o Teu nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor, ó Deus bendito, ó único Deus, aquele diante de quem nós reverenciamos e a quem apenas nós adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador. Obrigado por todo o cuidado. Obrigado por toda a bondade. Obrigado por toda a misericórdia que o Senhor tem manifestado às nossas vidas até aqui. Obrigado, Senhor, por este seminário da família. Obrigado, Pai Celestial, pelas ministrações que já foram realizadas neste lugar. Obrigado, Deus vivo, por aquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã, que o Senhor vai fazer nesta noite. Que as famílias da Igreja de Deus de Vila Rosa, que têm sido alcançadas com esta mensagem, que as outras famílias, ó Deus, que serão alcançadas pelos meios de comunicação, essas palavras, elas estão disponíveis a outras pessoas também, que cada família, daqueles que puderem ouvir esta palavra, possam ser alcançadas com amor, com graça, com bondade e com misericórdia da Tua parte. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. Continua realizando coisas extraordinárias em nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te abençoe de uma forma muito especial. Nós estamos, esse é o segundo seminário, pastor, da família? Eu acho que sim, né? Nós fizemos um, não sei se ano passado, antes da pandemia, nós realizamos um, intitulado, né, Seminário da Família, porque a igreja está sempre desenvolvendo atividades isoladas, mas eu acho que esse é o segundo seminário da família, o segundo seminário que a igreja estabelece com o propósito de tratar dessa temática tão importante que é família. E eu começo dizendo que para a gente realizar um seminário como esse, o tema é Fundamentados na Palavra e cheio do Espírito Santo, né? Então o foco já é um foco bem delimitado. A gente primeiro precisa dizer a partir de onde nós estamos falando, porque o conceito de família se diluiu na sociedade, a gente sabe muito bem disso. Então, quando você diz, eu vou falar sobre família, antes de começar a falar sobre família, você precisa dizer a partir de que referencial você está falando, a partir de que perspectiva você está abordando a temática, a fim de que outras pessoas não se sintam excluídas ou não se sintam ofendidas, achando que você quer ser o dono da verdade ou quer assumir a única possibilidade de se pensar, de se refletir a respeito. Então, nós estamos falando sobre família, o nosso recorte é um recorte bem estabelecido, o próprio tema do seminário já mostra isso. Nós falamos sobre família fundamentados na palavra, nós falamos sobre família na convicção de que há uma ação poderosa, extraordinária do Espírito Santo, que age, que opera, que atua sobre esta instituição. Nós falamos sobre família numa perspectiva judaico-cristã. Essa é a perspectiva a respeito de família, a qual nós nos referimos nesta manhã. Nós falamos de família a partir dos registros que a Bíblia, que é o grande tesouro que a tradição judaico-cristã trouxe para todos nós. É a partir dessa perspectiva, é a partir desse referencial que nós falamos sobre família. E pelo menos aqui nessa manhã, eu estou falando com famílias cristãs. Então, talvez tenha alguém aqui que não seja cristão. Se você está conosco aqui, se você nos acompanha da sua casa, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Essa palavra não exclui você de maneira nenhuma, pelo contrário, essa palavra é uma palavra inclusiva. Ela pode alcançar você, pode alcançar a sua casa, ela pode alcançar e deve alcançar a sociedade e o mundo lá fora. Mas eu quero, de fato, dizer a partir de onde nós estamos falando, porque isso é importante para todos nós. É importante para quem ouve, é importante você saber quem é você, é importante você ter com clareza a sua identidade bem estabelecida, para evitar de você se confundir e acabar assumindo perspectivas ou posições que muitas vezes são frontalmente contrárias àquilo que a Escritura diz. Então, o Salmo 127 foi um salmo que eu escolhi para compartilhar com vocês. Na sua Bíblia deve ter aí, acima do número, alguma coisa como o Cântico dos Degraus de Salomão, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O Cântico dos Degraus de Salomão aí, o Cântico de Romaria, como aparece, o Cântico das Peregrinações. Essa expressão, ela de fato aparece no texto hebraico, né? Então o título que está acima aí não, mas essa expressão, o Cântico dos Degraus, Cântico de Romaria, o Cântico das Peregrinações de Salomão, esse é um termo, é uma expressão que aparece no texto hebraico. E isso é importante por quê? É importante porque, de alguma forma, nos dá condições de discernir, de entender, de saber ou de identificar num primeiro momento quem é a pessoa que escreve esse salmo. Então, Salomão, possivelmente, é o autor desse salmo, que é o salmo de número 127, dos degraus, de romaria ou de peregrinações, porque os judeus tinham o costume, enquanto subiam para Jerusalém, de ir na caminhada, que era muitas vezes uma caminhada longa, uma caminhada penosa, e fazendo a recitação desses salmos durante a caminhada. Mas, para nós, nesse momento, isso não vem ao caso. Identificar o autor é importante, porque quando a gente identifica o autor, nós conseguimos, de alguma maneira, identificar o teor, identificar o conteúdo, identificar o estilo literário daquilo que o texto nos traz. E quando a gente pensa em Salomão, se eu pedir para você assim, me dê uma palavra que venha à sua mente quando você ouve falar Salomão, possivelmente,
grande parte de vocês associaria Salomão à sabedoria. Possivelmente, grande parte de vocês faria imediatamente essa relação Salomão-sabedoria, porque no Antigo Testamento, dentre as muitas características positivas que ele teve, essa foi uma característica que de fato destacou. Salomão destacou-se pela sabedoria, e é descrito na Escritura que essa sabedoria que ele teve e que ele compartilhou, isso não foi a sabedoria humana, não foi simplesmente a competência, a capacidade humana de avaliar mundo, de avaliar a realidade, de avaliar situações, de interpretar essas situações e de dar pareceres em relação a ela. Não foi simplesmente a genialidade de alguém que foi capaz de pensar coisas e de dizer coisas sensatas. Mas o testemunho que a Escritura dá é que a sabedoria que ele teve foi uma sabedoria que ele adquiriu, que ele alcançou da parte de Deus e que ele alcançou porque, de fato, ele desejou isso. Deus, a única coisa que eu quero é um coração que tenha sabedoria. Um coração sábio para que eu possa conduzir o teu povo. E a Bíblia diz que, atendendo ao pedido de Salomão, Deus lhe deu sabedoria. E é testemunho das Escrituras que antes dele e depois dele não houve ninguém que tivesse tanto conhecimento, tanta sabedoria como ele. Então, o Salmo 127, nós poderíamos dizer aqui que é um salmo sapiencial, que é um salmo de sabedoria, que é um salmo que tem um teor vinculado à sabedoria. E por que eu começo aqui a minha leitura do Salmo 127, identificando esse gênero, ou identificando essa característica do Salmo? Exatamente por essa expressão, sabedoria. Sabedoria é uma coisa que tem caído de moda. Nós vivemos desde os anos 90 e a coisa vai assim se avolumando de forma extraordinária. Aquilo que se designa, ou que se denomina hoje a era do conhecimento. A humanidade nunca teve tanto conhecimento junto, tanto conhecimento acumulado, tanto conhecimento de fácil acesso, de livre acesso, como ela tem hoje. Hoje a gente vive a era do conhecimento. As pessoas nunca conheceram, nunca souberam tanto como elas conhecem e sabem hoje. Mas é interessante como as coisas acontecem de forma inversamente oposta. Nós nunca fomos tão desprovidos de sabedoria como nós temos sido desprovidos no tempo em que nós vivemos hoje. Ué, pastor, o senhor acabou de dizer que a era do conhecimento, que o povo nunca conheceu tanto, que nunca teve tanto conhecimento disponível, que a humanidade viveu esse momento de glória em relação ao conhecimento. Como assim? Como assim que a gente nunca teve tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, nunca foi tão desprovido de sabedoria? É porque conhecimento e sabedoria são duas coisas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Conhecimento tem a ver com razão, conhecimento tem a ver com competência, com capacidade que nós temos de juntar, de organizar, de sistematizar, de compartilhar informações. Conhecimento tem a ver com cabeça, com razão. Sabedoria tem a ver com coração, sabedoria tem a ver com emoção. Conhecimento tem a ver com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso aprender, tem a ver com exercício mental, tem a ver com esse mundo das ideias, tem a ver com o mundo da cognição. É possível saber, conhecer, juntar conhecimento e compartilhar conhecimento, como existe hoje no nosso tempo, na nossa época, sem que esse conhecimento sirva para absolutamente nada, nada. Só saber. Digamos que você hoje fosse uma biblioteca ambulante, soubesse de cor e salteado todos os textos da Bíblia, soubesse de cor e salteado todos os dizeres de teólogos famosos que já viveram no passado. É só dizer um teólogo para você, o John Wesley, sermão do dia 22 de abril de 1827. E aí você diz, o sermão desse dia foi... Todo mundo bate palmas e admira e diz, aleluia, que coisa extraordinária. Como é que um cara do século XXI pode guardar uma informação como essa?
Mas a pergunta que se faz é, e daí? E daí? Vai daí que o cara sabe, tá, o cara sabe, mas e daí? Vai daí que o cara tem uma cabeça, legal, mas e daí? Vai daí que ele tem um HD na cabeça, tá legal, mas e daí? O que é que eu dizer para você hoje? O título da mensagem de John Wesley, dia 22 de abril de 1827, no que é que isso influencia a minha vida ou influencia a sua? No que é que isso muda a minha vida ou muda a sua? Porque nós vivemos a era do conhecimento hoje. Essa era tende a expulsar, essa era tende a jogar de lado, essa era tende a se esquecer de um outro tipo de conhecimento que a própria ciência chama de conhecimento do senso comum, que é o lugar onde a sabedoria milenar, sabedoria dos antigos está inserida. À medida que o conhecimento aumenta, o desprezo à sabedoria, ele vai se alargando, vai se alicerçando assim de uma forma assustadora. Isso é altamente prejudicial, é altamente perigoso. E altamente perigoso por quê? Porque ser humano não é só razão, ser humano não é só cognição, ser humano não é só pensamento. Ser humano é emoção. Aquilo que governa 90% das nossas ações diárias não é cognição, é emoção. Aquilo que direciona a sua vida todos os dias, 90% de todas as ações que você pratica durante o dia, elas são motivadas, elas são movidas por emoção e não por razão. Por que é importante identificar o Salmo 127 como um salmo de sabedoria? Exatamente para chamar a nossa atenção para a realidade de que, apesar de conhecimento ser uma coisa importante, ser uma coisa necessária, é importante e é necessário. Eu não estou aqui como um pregoeiro do anti-saber, do anti-conhecimento, porque senão eu estaria depondo contra mim mesmo, que eu sou um ávido buscador de saber, de conhecer, em diferentes áreas. Então eu estaria depondo contra a minha própria pessoa. Mas o que eu estou chamando a atenção nesta manhã para todos nós é para a necessidade da gente saber discernir com clareza o lugar de cada coisa. Cada coisa tem um lugar importante na nossa vida. Conhecimento tem o seu lugar, conhecimento tem o seu valor, conhecimento tem a sua importância. Mas a sabedoria tem o seu valor, a sabedoria tem o seu lugar, a sabedoria tem a sua importância. E a menos que a gente consiga lidar com essas duas esferas de forma equilibrada, com a sabedoria e com o conhecimento, nós seremos altamente prejudicados. Salmo 127 é um registro de um dos livros do Antigo Testamento. Ele tem um teor sapiencial, é sabedoria. Sabedoria é coisa do dia a dia, é coisa da vivência. É coisa que a gente experiencia. É coisa que marca a vida da gente. É coisa que a gente consegue passar para a próxima geração. É coisa que a gente consegue constatar, que a gente consegue experienciar o valor. Foi-se o tempo em que os idosos, eles tinham um lugar de privilégio na sociedade, por terem vivido muito, por terem adquirido muita sabedoria. Foi-se o tempo em que assentar-se aos pés de um idoso para escutá-lo contar da sua saga, da sua vida, era uma coisa inspiradora para as pessoas. Onde é que estão os nossos idosos hoje? Hoje nós vivemos a geração dos filhos vivos dos pais órfãos. É a geração que nós vivemos hoje. Filhos vivos de pais órfãos. Não tem lugar mais na nossa vida. Não tem lugar mais na nossa agenda.
Não tem lugar mais nas nossas casas para os nossos pais idosos. É muita coisa. Esse mundo é um mundo que exige muito de mim. Não tem tempo mais para ficar ouvindo meu avô contar a história de lenhador, de quando ele era jovem, que ele afiava o machado e conseguia cortar mais lenha do que todos os outros. Pastor, não dá não, pastor. É muita coisa para fazer. É muita responsabilidade, é muita rede social para atender. É muito compromisso, é muito planejamento. Para ficar escutando uma pessoa dizer coisas que não fazem sentido nenhum. Peraí, não faz sentido nenhum para quem? Esse salmo é importante. Salmo 127. Porque é um salmo em que se fala da família. Esse tema que nós estamos tratando. Mas o que eu acho extraordinário aqui é que não se fala de família aqui em perspectiva científica, como se diz hoje, como se fala hoje. Por isso é que eu preciso, no começo da minha fala, dizer a partir de que referencial estou tratando, falando sobre família. Estou falando sobre família em perspectiva bíblica, na tradição judaico-cristã, à luz das Escrituras. Isso aqui não é um discurso científico a respeito de família. Pelo contrário. O que nós temos aqui é o registro vivencial, é o registro experiencial de alguém, Salomão, que está inserido num povo, numa cultura milenar, que é o povo judeu. Salomão está diretamente vinculado a eles, e que tem uma cosmovisão e que tem uma perspectiva muito bem delineada, muito bem definida, do que significa família, dos papéis que cada membro da família desempenham, das próprias origens da família, de onde é que essa instituição, que é conhecida na nossa sociedade hoje, onde é que essa família surge. Então nós estamos ouvindo no Salmo 127, das experiências, das vivências, da sabedoria de alguém que, de modo milenar, foi recebendo a partir da tradição judaica, a partir da fé judaica, a partir do compromisso judaico, a partir da cosmovisão judaica. O sentido, o significado de família, o valor, a importância disso. Os riscos que esse negócio chamado família corre quando ele não é estruturado de forma adequada. Presta atenção como o Salmo 127 começa. Se o Senhor, e aí nós temos Adonai, nós temos o tetragrama, nós temos o nome pessoal de Deus aparecendo aí, para mostrar que esse elemento que vai ser apresentado no próximo instante, existe uma relação de pessoalidade entre Deus e entre essa instituição que vai ser colocada ali logo adiante, que é a casa, ou que a gente pode ampliar o conceito aí, para a família. A coisa começa com Deus. Nós começamos a nossa manhã de domingo hoje com essa declaração, né, de que existe um Deus, e de que nós acreditamos, e de que a nossa fé, de que a nossa confiança, e de que a nossa esperança está fundamentada nesse único Deus. E o Salmo 127 começa exatamente assim. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Primeira coisa importante que a gente vai perceber no verso 1, e ele vai se estender até o finalzinho. Primeiro ensinamento da sabedoria aqui no Salmo 127 é a centralidade de Deus na família, se nós quisermos ter uma família edificada. Deus, preste atenção nisso, precisa ser
o centro da sua família. Pastor, mas prova isso aí filosoficamente para mim. Prova isso psicologicamente para mim. Prova isso matematicamente, geometricamente, biologicamente, blá, blá, logicamente. Prova isso para mim. Eu não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria. Sabedoria é coisa que ou você vive, ou você experiencia, ou você não vive, ou você não experiencia. Sabedoria não tem a ver com a competência, com a capacidade que alguém tenha de convencer o outro. Depois que você me convencer, então eu vou fazer. Então isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Você está preocupado só com cognição, só com compreensão, só com lógica, só com razão. Mas coração não tem a ver com lógica, coração não tem a ver com razão, não tem absolutamente a ver com isso. Salomão começa dizendo isso para a gente. Ele aprendeu isso aonde? Ele aprendeu do próprio Deus, porque Deus o capacitou com sabedoria. Mas para além disso, ele pertence a um povo que milenarmente experimentou os efeitos positivos e negativos de uma família onde Deus é o centro e onde Deus não é o centro. Ele não está inventando novidade aqui. Isso não é uma tirada de um sábio que acha que o negócio é assim, vou jogar isso e vai que cola, vai que o pessoal acredita nisso. Ele está falando da vivência, está falando da experiência. De uma experiência milenar. De uma experiência milenar que as últimas décadas simplesmente tem jogado num cesto de lixo e tem descartado como se isso fosse coisa inútil, como se isso fosse coisa sem valor. Porque as ciências, elas não mostram isso, porque as ciências não conseguem provar isso, porque as ciências não conseguem justificar isso. Cheios demais de conhecimento, mas vazios demais de sabedoria.